Olá, que bom estarmos aqui novamente, agora gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, de volta à série Decifrando a Bíblia. Nós paramos em João Batista, já Jesus já no meio do povo, mas quem vai apontar para ele, quer dizer, o marqueteiro de Jesus vai ser João Batista, então já estamos com Jesus Cristo. Já chegamos ao nosso ponto, o ápice da nossa série Decifrando a Bíblia. Entretanto, vamos fazer aqui algumas alusões para que vocês coloquem as ideias no lugar, já que nós deixamos uma lacuna muito grande para fazer o outro vídeo, Tarosofia, curso de Tarosofia. Então, o que nós vamos perceber é que o homem, em todos os lugares da Terra, isso é uma afirmação antropológica, em todas as épocas, então, todos os homens, todos os grupamentos humanos, não há um grupamento humano em algum lugar do planeta, em alguma época, que não adorasse uma força superior. Não há. Isto é considerada pela filosofia uma das provas da existência de Deus, porque pode se enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas não se pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Isso é axiomático. Isso é um postulado que é afirmado pela Teodiceia, que é a parte da filosofia que trata do que se pode dizer de Deus. Não estou falando em teologia, tá? Estou falando em Teodiceia, filosofia. Então, não se pode enganar todo mundo o tempo todo. Pode-se enganar algumas pessoas durante algum tempo. Isso está explícito na parte da filosofia chamada Teodiceia. E não há um grupamento humano em nenhum lugar da Terra, em nenhuma época, que não tenha adorado uma força superior. Isto, para nós, é a maior prova da existência de Deus. Todos os seres humanos tinham consciência dessa força superior. Só que em Jesus Cristo ela vai se manifestar. Quer dizer, eles sabiam que havia essa força superior, sabiam que ela queria ser conhecida, e como a inteligência humana está muito abaixo, né, daquilo que é Deus, então nós vamos encontrar na época pré-histórica as chamadas Vênus, que foram erroneamente classificadas como modelo de mulher. Aqui nós estamos no livro da Gina Pichel, a maior crítica de arte da época dela, italiana. Então, aqui nós temos o que agora já se sabe que eram deusas. Então, o homem pré-histórico assumiu como a imagem do Deus invisível uma mulher que tem característica de mãe. Os peitos caídos, os quadris largos, não se detalha o rosto nem as outras partes do corpo, não há nenhuma ênfase estética. Aqui o que se quer é dizer que Deus é mãe. Então, a primeira noção que o homem pré-histórico tem de Deus é a noção de aquele que dá a vida, ou aquela que dá a vida, né? A gênese da vida, a origem da vida. Então, isto é a primeira qualidade divina que o homem tem acesso. Aqui nós temos temos a repetição da figura em uma xerox, e já no livro de Arte Pré-Histórica, é outro livro, esse é do Andreas Lommel. E, finalmente, nós temos aqui uma Vênus famosíssima, que não é nada de Vênus, é deusa, a Vênus de Locel. Então, aqui está ao lado de um touro, né? Aqui está em alto relevo uma deusa. Então, é outra. Essa tem
um chifre na mão, que é de onde ela colhe o sangue dela para fazer, ou o sêmen dela para dar a vida e criar os animais. O que ninguém nos disse foi que esses animais estão pintados a 6 metros de altura do solo ou do teto. E isso vai nos fazer, vai nos permitir fazer uma série questionando por que não nos disseram isso. Há 15 anos atrás, eu fiz um curso de arte no IBA, Instituto de Belas Artes, fui credenciado como professor de História da Arte e ninguém me disse que isto aqui era pintado no teto das cavernas. Como é que eles pintaram isso? Como é que aqui está o chifre daquele mesmo touro que nós vimos? Como é que os pré-históricos fizeram isso? Sabemos, mas os cientistas não querem dizer. Então, nesses autores que eu peguei aqui, então nós ainda temos aqui, nas primeiras civilizações, aqui estatuetas de Naturisches Museum, Pazar-Dijik, perto de Plovdiv, Bulgária. Então, estatuetas de deusas, mulheres, ó, essa daqui é totalmente geométrica, essa não, é uma mulher sentada, e a mulher vai aparecer assim, como sendo a imagem mais perfeita de Deus, por causa de uma qualidade que ela tem, que é dar a vida. Então, o homem pré-histórico, na sua ignorância, mas uma ignorância que nós vamos aqui em outra série analisar, eles percebem que toda a vida procede de Deus. Portanto, Deus é o autor da vida. É a primeira noção, voltando novamente a Vênus de Lucel, e vamos mostrar a Vênus de Willendorf, que é aquela da Gina Pichel. Então, por que a mulher é retratada como deusa? Porque ela é doadora da vida. A vida vem através dela. Então, a primeira noção de Deus está ligado à vida, está ligada à vida, e essa vida, então, a Vênus de Vestonice, não é de Willendorf, tem ainda uma outra famosa. Locel, Vestonice, Willendorf. Então a diferenciação não tem chifre na mão, tá vendo? Viram claramente? Não tem chifre na mão. Então por que a mulher? Porque a mulher tem a capacidade, mais uma vez, comparem. Essa tem chifre na mão, são parecidas, mas essa tem um chifre na mão que ela não tem. Então, por que então os pré-históricos, que são homens supostamente primitivos, segundo Darwin, derivados do macaco, a teoria do design inteligente está desmentindo isso a cada dia. Parabéns, professor Marcos Eberlin, por toda a sua equipe. Então, a partir daí, foi evoluindo a noção de Deus, chegando aos sumérios, onde a noção de Deus já não era apenas e exclusivamente feminina. Quer dizer, o homem descobriu seu papel na geração da vida e aí passam a ser os casais. Quer dizer, a história da arte vai colocar os casais. Eu não sei se nesse livro aqui nós teríamos, mas são os reis e as rainhas, né? Que os reis vão brindar as suas rainhas com seus Gudea, um dos reis mais famosos da Mesopotâmia. E as rainhas também vão ter papel destacado, né? Quer dizer, então passa a ser, no caso da Suméria especificamente, os sumerianos só se deixavam governar por um casal, ou seja, um homem e uma mulher. Eles tinham descoberto a pólvora, eles tinham descoberto que, então, Deus é o doador da vida, mas essa vida não existe sem a conjunção macho-fêmea. Aí o homem aparece. E aí, nos Sumérios, nós vamos ver
a primeira teogonia completa é a civilização mais antiga do mundo, 7.000 anos atrás, e nós vamos ver então, não tem terra, não existe terra ainda, então só existe o transcendente, né? Numa Maimonides diz, quando no céu não havia ainda nada, na terra nada tinha sido criado, não existiam as águas e não existia nome para nenhum objeto, então, ou seja, a partir do momento zero, o sumério já supõe as divindades. O transcendente pré-existe. Pela descrição deles, nós temos Lamu e Lahamu, que são deuses antigos, Tiamat e Apsu, Anshar e Kishar, e o deus reinante na época é Anu, com seus filhos Enlil, Enki e Ninuseg. Então aí nós já temos um panteão, ou seja, uma família. Deus já é uma família. Já vamos prefigurar aí o cristianismo que coloca na Sagrada Família a imagem de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo facilmente pode ser concebido como uma mulher. Jesus vai dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então seria aquela mulher que volta para o judaísmo, que copiou muita coisa dos assírios e caldeus, como uma ave. A ave existe no descoalado egípcio, no frontal dos templos. A ave existe nas imagens persas também. A rura dentro de um disco alado. Então vai aparecer a ave, que parece-me não ter como não ligar a figura feminina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Mãe. Seria a família. Então isso já é visto na Suméria. O que é que fazem esses deuses? Moram em 3 céus diferentes. O céu dos heróis, que são seres semelhantes a eles, mas não são imortais. O céu dos deuses, que já são imortais e cumprem as ordens dos deuses do terceiro céu. E o céu de Deus, onde reina Anu e onde estão aposentados os deuses antigos. Anshar, Kishar, que são os pais de Anu, Lamu e Lahamu, que são os pais de Anshar e Kishar, e Tiamat e Apsu, que são os pais de Lamu e Lahamu. Então eles chegam aí e param. Se formos para a Grécia, encontraremos Geia, quer dizer, o caos como princípio de tudo, o nada, uma mistura incompreensível, e dentro dessa mistura sai uma forma feminina, Gaia ou Geia. Vamos voltar a pré-história, né? Geia, uma mulher. Mas já vimos que os sumérios evoluem dessa ideia pré-histórica ou grega de mulher, eles já constituem uma família. Deus é uma família. E é nessa família que o Marduk, que é o demiurgo, vai matar a tataravó, que quer voltar ao poder, mas a ordem antiga já passou, e Anu já estabeleceu uma nova ordem, e ele luta, ele e o pai, Enki e Marduk, lutam com Tiamat e com Apsu. Enki mata Apsu e Marduk mata Tiamat. Aí ele pega Tiamat, leva para uma outra dimensão, ele sai do transcendente e vem até o imanente e parte a energia de Tiamat, é por energia, em 2 metades, com a metade faz a abóbora celeste, que a abóbora celeste não é mais o céu, veja. Eles tinham a noção de transcendência, fica bem claro isso. Portanto, o céu é o transcendente. Agora, o céu que Marduk cria é o cosmos, é o universo, e a Terra. E aí ele é, portanto, o Deus criador, com as energias que são chamadas águas, mas as águas são símbolo da energia. Ele faz o céu e a terra. E com o sangue do general das hostes de Tiamat, Kingu, ele constrói, misturando com o barro, o homem. Disso a Bíblia vai tirar uma parte. Essas são as noções que nós temos na Suméria. E os deuses eram imortais por quê? Porque eles se alimentavam com o fruto da árvore da vida, que provavelmente eram 2, porque uma dava pães e outra dava uvas. Então era pão e vinho, ou nas famílias pobres, pão e água.
Então é isso que nós vamos ver na descida de Star ou Inanna aos infernos, quando Anua ressuscita, tendo ela sido morta por Ereshkigal, exatamente mandando dois androides construídos por Enki ou Iá, dar a ela o pão da vida e a água da vida, e aí já aparece aquilo que na missa e em Melquisedeque vai aparecer, e na missa católica e Jesus Cristo faz. Então vai aparecer na antiga Suméria, o alimento dos deuses, tinha muita comida na mesa do banquete, mas eles privilegiavam a água e o pão, ou a água e o vinho, que era tirado de um paraíso chamado Dilmun, de onde brotavam o material desses frutos que são chamados o pão da vida e a água da vida, mesmo sendo vinho. Aí nós vamos perceber que dos sumérios isso passa para os acádios, dos acádios passa para os assírios e caldeus, e os assírios e caldeus passam a reconstruir o panteão sumério, colocando El como sendo o Deus Supremo, com uma esposa, Elate, e com um filho, Baal. E os assírios usam inicialmente o nome Ilu, depois vão usar o nome Assur, mas os caldeus não deixam o nome Ilu, que é El. Então, El é o deus mais antigo do panteão monoteísta? Não, porque aqui nós temos Ilu, o El, Elate e Baal. Então nós temos de novo uma família. A noção de família prevaleceu sobre a noção feminina. E aí os sábios da Mesopotâmia constroem algo lindíssimo, que é cuja escola eu pertenço, que é essa figura, porque Deus era adorado e temido, e era temido por causa do seu poder. Então eles aqui já, essa figura eu fui iniciado nela. Pernas e patas de touro, poder, o leão, a vontade, o homem, a sabedoria, a inteligência, e as asas de águia, que é a transcendência. Então eles concebem Deus na forma de um anjo que se assemelha a Deus. Deus não é isso. Deus está em um trono sentado sobre isto. É desconhecido. Então eles não aceitam a noção suméria de que aquele panteão é Deus, mas sim que aqui nós temos os anjos, é até onde eles vão, sobre os quais Deus coloca um trono e se senta. Um caribu. Então eles não chegam à noção de Deus. Então eles não chegam porque eles sabem que, como eles dizem, para imaginar Deus tem que tirar essa figura e ficar aqui a tela preta, ou nada. Na Cabala, esse nada vai ser chamado de Ain, exatamente nada. Então, sobre esse Ain, que é nada, eles colocam essa figura que é de o anjo que sustenta o trono de Deus e que é mensageiro de Deus, transcendente, imanente no touro, na força do touro, a vontade, que é o poder de fazer tudo, e a inteligência que ordena e governa o universo. Maravilhoso. Aqui nós chegamos ao máximo da noção de Deus, né? Mais do que isso, só Abraão. Então nós vamos agora dar um pulo para a cidade de Ur dos Caldeus, ainda Caldeia. E na cidade de Ur dos Caldeus encontramos um homem que se chama Abraão, Gênesis 12. E aí esse homem chamado Abraão, ele recebe de Deus promessas muito grandes. E aí ele pergunta a Deus se pode mostrar a ele a realização dessas promessas. A tua descendência possuirá a terra. E Deus manda ele pegar 3 medidas de flor de farinha amassada e coze pães, um vitelo e coalhada, leite e vitelo já pronto, pôs diante deles 3, Elohim, enquanto comiam.
ele permanecia de pé diante dele debaixo da árvore. Chega a ser infantil, parece um conto de Papai Noel, mas era essa a noção que os caldeus mais avançados já tinham de Deus, uma tríade. Então, o Ain, Sof, Aor. Então, aí, agora nós já temos um avanço. Melquisedeque, na Babilônia, recebe uma visita de El, e El diz: Eu sou um só, eu sou único. Meu nome é El Elyon. Deus aparece a Abraão e diz: Eu sou único, meu nome é El Shaddai, é o mesmo El. Aqui nós temos já um avanço e vai começar a tradição patriarcal monoteísta que vai culminar em Jesus, porque ninguém conhece Deus. Deus quer ser conhecido, mas ninguém conhece Deus. Então, a partir da mulher, a partir dos adoradores dos astros, do sol, da lua, como no Egito, Ra era o sol, Abraão aqui tem um momento privilegiado onde ele dá Deus, come com ele coalhada, vitelo e bolo de farinha, representado por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são anjos, na verdade, que representam Deus, assim como Javé será um desses anjos. Não vamos nos aproximar agora disso, e faz passar diante dele a história toda. E, segundo Jesus Cristo, nessa visão da história da epopeia do povo judeu, Abraão vê a face de Jesus. Jesus diz textualmente: Abraão viu minha face e se alegrou. Então é a primeira vez que é manifesto ao homem Deus em uma forma, a face. Então não é Jesus em Reshit, no transcendente. É ele na sua forma humana. Abraão viu minha face. Então ele se mostra em sua forma humana. Isso aqui já é Deus se dando a conhecer. A quem? Abraão. Gênesis 18. Mais adiante, um outro profeta que vai conhecer Deus com o nome de Javé. Deus dá o nome a ele, Eié, Asher, Eié. Quem é você? Como é que você diz que quer ser conhecido, mas eu não sei seu nome? E ele diz: Eié, Asher, Eié. Ego, Eimi, Taonta. Eu sou o ser. Mas você dirá: ele é o sendo. Ele é o que faz o que é ser como é. Então, Javé é um Deus imanente, enquanto Eié é um ser transcendente. E Jesus vai dizer na cara de Caifás que ele é Eié. E vai dizer na cara dos escribas que ele é Eié. E por isso vão querer apedrejá-lo. Então, Jesus é Deus. Só para quem não sabe ler, é que diz que a Bíblia não diz que Jesus é Deus. Aqui nós temos: Moisés deseja ver a glória de Deus. Lá, Abraão viu Jesus. Moisés disse ao Senhor: Eis que vós me dizeis, Êxodo 33, versículo 32. Vós sois meu povo, mas não me destes a conhecer quem enviareis comigo. Apesar de dizer: Conheço-te pelo nome, não me destes a mercê de te conhecer. Pois bem, se achei mercê a vossos olhos, dá-me, por favor, a conhecer vossos desígnios, como deu a Abraão, a visão do futuro, para que vos compreenda e encontre mercê ante vossos olhos. Respondeu-lhe Javé, aqui já é Javé. Então, Javé já é um anjo, como os três que aparecem para Abraão, mas um anjo privilegiado que vai ser o feitor e o oráculo de El, do Deus Todo-Poderoso. Então, Yahvé age em nome de Deus, com a permissão de Deus, e constrói o universo. Aquilo que foi atribuído a Marduk, na verdade é Yahvé quem faz. Um universo bonito, segundo Los Mitos Hebreus, de Rafael Patai, em língua espanhola, e Robert Graves. Então, agora, ele diz: Virei eu mesmo e dar-te-ei repouso. Quer dizer, tudo que você fez para me tornar conhecido não é perfeitamente igual a mim. Mas eu virei pessoalmente. Está aqui, gente, olha. É Gênesis 33, Êxodo 33, versículo 32.
Então eu virei pessoalmente. Então Jesus é a promessa cumprida. Abraão viu a face de Jesus. Moisés recebe a promessa de Deus de que ele virá em pessoa, na pessoa do seu filho. Então, tudo isso foi profetizado. Então, quem não creu em Jesus não tinha desculpa para isso. E darei repouso quer dizer, e todas as leis, se tudo aquilo que você fez para organizar o meu povo e me dar a conhecer foi inútil, porque eu não sou isso. Isso é um esquema de mim, é um borrão, né? Então, Moisés diz, olha só, replicou Moisés, se não vierdes vós em pessoa, não me mandeis partir deste lugar. E Deus disse, será como eu vos disse, farei o que eu te disse, virei em pessoa. Isso vai nos remeter diretamente para o Torá, né? Que é a lei de Moisés, a organização que ele fez, mas isso diz que terá repouso, isso é parcial, é provisório. A lei é um pedagogo, vai dizer São Paulo. Em todo caso, ela tem serventia. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Moisés faz a organização do povo, depois aparece Melquisedeque com o nome de Elion, Abraão com o nome de El Shaddai, mas quando Javé diz eu sou Deus e não há outro, ele está sendo a boca de El. Ele tem autorização para fazer isso, segundo o professor Júlio Surri, né? Javé é a conjunção de Iá, o Enki, dos babilônios, de Marduk e de Ravá. Ravá é a parte feminina de Deus, que quer dizer vida. Enki é a parte da vontade, a parte que impõe a ordem. E Iá é a parte da sabedoria. Sabedoria, poder e bondade são as três qualidades divinas que estão dentro desse nome Javé, que na verdade reflete a verdade sobre o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ou o Deus dos deuses, El Elyon. Logo, não há incompatibilidade em nós percebermos que El cria um anjo poderoso, que na teogonia mesopotâmia é Marduk, e dá a ele o poder de fazer um céu e uma terra diferente do universo que ele cria em Gênesis 1. Então, na Babilônia, é feito o Gênesis 1, que é pura alegoria, e nas tradições ugaríticas é o Gênesis 2. Portanto, o Gênesis 2 precedia o Gênesis 1. Mas os autores da Bíblia, os 70 consideram a tradução da Bíblia, colocaram o Gênesis 1 na frente do Gênesis 2. E ainda tem o Gênesis 3, que é pouco conhecido. Bom, então, o que é que acontece? Melquisedeque tem a noção do Deus verdadeiro, mas Abraão também tem a noção verdadeiro, mas essa noção do Deus verdadeiro, eu sou o que sou, ego eimi taonta, eie asher eie, vai se desfazendo e vai prevalecendo a noção daquele que faz. O Deus fazedor vai tomando o lugar do Deus transcendente, porque essa é a vontade de El. E assim, Yahvé faz o universo dele, que é o paraíso, e no paraíso, que é uma repetição, uma compilação do paraíso feito por Enki e Ninhursag, por doação de An, lá no início tudo começa na Suméria, então no mundo criado por Marduk, céus e terras, que já é a ação de Yah, né? Marduk e o seu pai Enki são na verdade Yah, que vai formar o nome Yahavá, sabedoria, poder, sabedoria de Yah, poder de Marduk e vida de Ravá, bondade. Então, é dentro desse universo que An dá a Enki e Ninhursag, seus filhos, o paraíso chamado Dilmun, onde eles são felizes, mas ali Ninhursag ainda é mais poderosa do que Enki,
e aí mata ele e depois o ressuscita. De novo a ressurreição. Então, a ressurreição aparece, veja, tudo isso são elementos que Jesus vai voltar a trazer. Porque depois de Moisés, depois de Davi, Davi reorganiza tudo segundo as leis de Moisés, o plano de Moisés, tomou a Palestina, tomou as terras do Tigre até o Eufrates, mas ele não sabe mais o que fazer depois. É necessário, então, que alguém soubesse o que fazer, mas nem o profeta Samuel nem Natã sabem o que fazer. Ele deveria dividir aquilo com os generais e os nobres dele, mas ele não divide, então, mas ele organiza a classe sacerdotal, manda que Salomão construa o templo, que será a morada de Deus, para meu escândalo, porque o próprio Salomão diz, né, o céu dos céus não pode vos conter. Como podes habitar numa morada feita pela mão do homem? Não. Então, nós vamos para Esdras. Esdras vai aproveitar essa porção de ideias conflitantes e vai reorganizar tudo a seu modo, porque ele é genial, mas ele tem uma sede de poder enorme. Então ele deixa que Zorobabel e Salatiel sejam descobertos como sendo os descendentes de Davi, vão aparecer na genealogia de Jesus Cristo, Davi, Zorobabel e Salatiel, e Josuá, que é descendente de Melquisedeque, também vai aparecer. E vão para reconstruir Jerusalém, o templo e os muros, e aí Esdras, enquanto fica na Babilônia, como eu já disse, faz o livro das crônicas, que é uma falsidade, porque no livro de Samuel, Samuel diz que os filhos de Davi eram sacerdotes. E no livro da genealogia de Esdras, Esdras diz que os filhos de Davi eram príncipes, ocupavam lugares principais. Ora, é lógico, se são filhos do rei, eram príncipes. Ele começa a alterar as coisas para que a dinastia de Davi não seja reconhecida e se perca. Mas, na genealogia de Jesus, ela é recomposta. Então ele perdeu tempo. Mas ele cria a classe dos escribas, que são os sábios. Esses escribas criam a Mishnah. Uns fazem uma interpretação correta da Bíblia, segundo as regras de Remez e Peshat. Outros seguem as regras que Esdras criou, que são Darash e Sod. Então, aqui nós temos misturado, porque eles traduziram, e aqui nós temos exatamente como está no original, porque eles não traduziram. É difícil encontrar um Talmud, a Mishnah é que vai originar o Talmud, um Talmud traduzido vai ser difícil, porque lá diz que Jesus Cristo arde entre os vermes, as fezes e a urina no fogo do inferno. Está no Talmud, nos seus 15 volumes atuais. Então, para os cristãos não terem nada contra os judeus, então eles não preferem que isso não seja conhecido. Melhor ficar na encolha. O fato é que essa elite intelectual criada por Esdras, chamados escribas, vão continuar com Shabtai, Abitalion, Shammai e Hillel, vai continuar com Gamaliel, que foi mestre de Paulo de Tarso, com Ananias, que vai dizer que os apóstolos não devem ser presos e mortos, e o Sinédrio vai obedecer a ordem dele. Então haverá sim um equilíbrio entre bons e maus quando Jesus Cristo chega, exatamente encontra Esdras refez a ordem que Davi tinha feito, que Moisés tinha feito, que Davi tinha refeito melhor ainda. Esdras fez melhor ainda, mas de acordo com o que ele quis. E a sucessão de 430 até o ano 0, o ano 6, depois de Cristo, porque está datado errado. Jesus nasceu no ano 6, porque o imperador era Otávio, e com o nome de Otávio ele reinou 6 anos, 4 ou 6 anos. Depois assumiu o nome de Augusto, e os historiadores pegaram só ele como Augusto, e o tempo que ele reinou como Otávio foi desprezado. Isso dá um erro de 4 a 6 anos. Então, nesse momento agora, nós vamos ver que Deus vai se dar a conhecer. Então, Jesus Cristo vem. Nós vamos agora falar sobre ele. Chegamos finalmente. Mas ele não está só. Depois da guerra dos Macabeus contra os sírios, então a ordem sacerdotal do sumo sacerdócio é tomada pelos Macabeus, é usurpada.
Onias III, que é o descendente de Melquisedeque, é morto no exílio em Dáfne. Onias IV tem medo de ser investido no cargo, voltando a Jerusalém, morre em Elefantina, no Egito, e cada comunidade de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque fica no deserto junto com os assideus, que se retiram das cidades porque não querem compactuar com a falsidade dos seguidores de Esdras, escribas e fariseus, que serão os inimigos por excelência de Jesus Cristo. Agora vocês entendem. São eles que trouxeram essas interpretações, Darash e Sod, mudando a lei de Deus, como Jesus diz, em preceitos humanos. E Jesus vai lutar agora contra essa organização diabólica, que é a antibíblia. O Talmud já está completo aí, que é a antibíblia, o livro dos ateus, dos ricos, e a Bíblia é usada só como pretexto para o texto que os escribas vão explicar ao povo, e o povo fica confuso. Mas os assideus e os esseus não são confusos. Eles se apegam à Torá, eles se apegam aos profetas, aos Nebiim, e eles vão para o deserto, fugindo assim da maldade, da iniquidade imperante nas cidades. São perseguidos e mortos. Quando os assideus percebem que os esseus vieram para o deserto, eles se juntam e formam uma única comunidade. Dessas comunidades, eles acreditavam que nasceriam dois Messias: um Messias sacerdote, descendente de Davi, e um Messias rei. Desculpa, um Messias sacerdote, descendente de Arão, e um Messias rei, descendente de Davi. Essa crença era errada, e João Batista recebe uma mensagem do céu dizendo que o Messias já nasceu e já está nas cidades percorrendo a Galileia. E João, então, mais velho do que Jesus, 3 anos, então vai para a cidade perto de Jerusalém. Ele nunca pôs os pés em Jerusalém, a não ser depois de preso. Ele nunca foi ao templo, embora o pai dele, Zacarias, cumprisse as suas obrigações de fazer a limpeza do templo e fazer o ofício, a sua semana de ofício de sacerdote, segundo a ordem dada por Davi. Alguns cumpriam e outros não. João nunca pôs os pés no templo. E ele recebe a ordem: quem és tu? Dizem os fariseus. Ele diz: uma voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Isso está em Isaías. E em Malaquias está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes do grande e glorioso dia do Senhor. Ele virá diante da minha face. Então tudo aponta para Jesus. E João vem batizar, porque ele, sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, tendo morrido os consanguíneos da ordem, a fé deles é que, de João principalmente, nascerá um homem da tribo da dinastia davídica, e não de Arão, porque ele é descendente de Arão, e ele diz: eu não sou o Messias. Quando os fariseus perguntam: és o Messias? Ele diz: não sou. És Elias? Ele diz: não sou, mas ele é a figura de Elias. Jesus diz claramente: ele é o Elias que havia de vir à minha frente. Então o descendente o Messias encarnado, Deus encarnado, é um só, e João vai testemunhar isso porque ele é o único essênio, ou seja, membro da ordem de Melquisedeque, que teve essa revelação. Não serão dois Messias, será um só, que será rei, profeta e sacerdote. E ele fica nas margens do Jordão, batizando, quer dizer, fazendo discípulos e esperando que o Messias aparecesse, porque ele sabia que o Messias o substituiria. Ele não sabia como. Nós vamos chegar a isso, que as igrejas cristãs não querem tocar no assunto, e nós teremos que tocar. O batismo de João Batista, né, que é a parte mais bela da vida de João, na qual ele faz Jesus Cristo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A passagem é clara para quem sabe ler, porque ele se nega a batizar Jesus, o que significa que ele sabe que Jesus não veio ali como os outros para mostrar publicamente que se arrependera dos seus pecados. Ele vem por outro motivo. Esse motivo Jesus vai dizer a ele qual é, e aí ele cede.
Jesus diz, através de chaves maçônicas, digamos assim, que os arcideus e os esseus tinham e que Jesus conhecia, porque José e Maria eram esseus. Estavam no deserto com eles e quando ela atingiu a idade da menstruação, os sacerdotes mandaram ela para Belém e deram como marido a ela José, um homem muito mais velho do que ela. Então, esse é o contexto histórico em que Jesus Cristo nasce. Então, vamos começar do início, mas vocês já vão ter uma ideia que ele vai se opor à sinagoga de Satanás. Ele já encontra uma antibíblia, que é as várias Mishnás compiladas e organizadas segundo o livro de Satanás, que é o Talmud. E os que são a favor do Talmud usam uma correntinha com uma estrela de 6 pontas. Vocês podem saber quem é. E muita gente ignorante usa sem saber, coitados. Então, não devem usar. Parem de usar a estrela tanto de 5 quanto de 6 pontas. Ele significa eu sou sionista. Esse símbolo significa eu sou sionista. E o sionismo é a sinagoga de Satanás. É a ordem dos escribas que se perpetuou, que se fortaleceu e hoje domina o mundo. Então, paramos aqui aos 41 minutos e, para começar do começo, usaremos a sinopse epistolar do padre Frederico Dattler. Começaremos do começo, com a genealogia de Jesus Cristo. Começaremos com o precursor, João Batista, lembrando a vocês antes que Esdras já conquistou a realeza na pessoa dos escribas e já conquistou o sumo sacerdócio. Por quê? Depois do exílio babilônico, no templo de Esdras, Josuá, Joaquim, Eliasibe, Jaduá, Onias I, Simão II, o trineto do anterior, Onias III, que foi assassinado em Dáfne, que era o último da linhagem sanguínea de Sadoc. Não era o último, havia Onias IV, mas Onias IV tinha medo de ser investido no cargo e ser assassinado. Aí vem, depois dessa confusão, porque morreu o sumo sacerdote consanguíneo, vem Jazão, Alcime e Menelau. Entre 159 a 152 a.C. não há sumo sacerdote, o cargo está vago. E Esdras aproveita aí para introduzir o prestígio, Esdras não, os escribas, o prestígio deles que passam a ser os profetas de Israel. Eles se identificam como os legítimos substitutos dos Nebiim, dos profetas, durante esse período. Finalmente, a guerra dos Macabeus, para complicar tudo, e então Jonatas Macabeu comete a vilta púrpura sacerdotal, tornando-se sumo sacerdote. Depois dele vem seu irmão Simão, depois vem João Hircano, e o último sacerdote macabeu, Aristóbulo, que foi assassinado por ordem de Herodes, que era o reizinho posto no trono por Tibério, que na verdade não é Tibério, era Otávio. Na verdade, não era no ano em que foi dito, era 6 anos depois do que foi dito, porque Otávio reinou com o nome de Augusto e Jesus nasce sob o reinado de Otávio. Então, aí nessa confusão, os escribas é quem se tornam sumos sacerdotes. Anás e Caifás fazem parte dos escribas, são eles que compõem o sinédrio na sua maior parte, mas há homens bons. Lembre-se, uma multidão de pessoas confusas nas cidades, sem saber a quem obedeciam, né? Qual era a verdadeira interpretação da Bíblia. Aquela multidão que estava no deserto escondida, que interpretava a Bíblia e guardou para a gente cópias de várias partes da Bíblia, os ascideus e os esseus. E muitos homens notáveis que resistiam à nova ordem imposta por Esdras. Então, essas pessoas é que Jesus Cristo vai recolher como sendo as ovelhas do rebanho dele. Eu vim recolher o que estava disperso.
Então, ele já tem uma plateia. Quando ele já chega para um povo que é o povo dele, que vai reconhecê-lo. Mas vai encontrar os inimigos dele também. E esse vai ser o combate, e ele vai fundar a sua igreja, que é a Igreja de Deus, contra a sinagoga de Satanás. Muito obrigado, e vamos, a partir do próximo vídeo, continuar já mostrando claramente o nascimento, a genealogia, o nascimento de Jesus Cristo, o batismo por São João Batista. Deem o seu like, é importante. Muita gente vê o vídeo, mas não dá o like, a mãozinha é importante. Inscrevam-se no canal. Voltamos a Decifrando a Bíblia, e até a próxima, se Deus quiser.